Deus, Pai amado, grandioso Pai, Tu és em nossas vidas. Amém. Nessa manhã, Pai, estamos aqui para Te glorificar, Te abençoar. Glória a Deus. Que a palavra, Pai, que venha sair da minha boca não seja revelação de cada um, assim como tocou no meu, Pai. Seja conosco ao depois da pregação, que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Onde o louvor ele fala que nós devemos pedir a Deus para que possa nos mostrar a sua glória. Mas muitas das vezes Deus ele não tem mostrado a sua glória a nós porque alguma coisa está em falta. E que nós, ao cantar essa canção, nós venhamos fazer uma meditação a Deus, né? E pedir a Deus para que possa nos revelar diariamente o que está nos impedindo de ver realmente a glória de Deus, como Ele quer se manifestar para nós. Que nós possamos meditar na letra deste louvor. Há segredo no teu coração, buscando a quem possa revelar, em espírito, em verdade, adorar, e de todo o coração a te clamar. Podemos cantar juntos. Há segredo no teu coração, buscando a quem possa revelar, em espírito, em verdade, adorar, e de todo o coração
mostre a sua glória que nós precisamos conhecer de verdade. Amém. Nessa manhã eu quero enfatizar uma história que para mim é uma história muito interessante que Deus me tocou durante essa semana para refletir e para trazer para os irmãos essa manhã, que é a história de Ló. Peço que os irmãos abram sua Bíblia em Gênesis 19, que vai contar sobre a história da destruição de Sodoma e Gomorra. A gente lê o capítulo, tem o princípio da história que é muito importante a gente enfatizar, que é como Ló foi parar ali, né? Ló é o parente de Abraão, que antes de se tornar Abraão era Abraão, e num certo período, servos de Ló teve desavença com servos de Abraão, né? E foi assim que Ló disse que para onde você for, eu iria para o contrário, né? Se for para a direita, eu iria para a esquerda. Foi assim que Ló foi parar em Sodoma e Gomorra, a partir de uma desavença entre seus servos. E a gente vê a história de Ló bem curta, mas muito impactante, né? Com o foco principal na história de Abraão, acaba que muitos leem a história de Ló, se sentem tocados, mas foco mais na história de Abraão. Mas a gente tem a história de Ló, uma história muito forte, porque conta a história de uma família que foi contaminada pelo pecado. E a gente tem no começo do verso do capítulo 19, tendo que 2 anjos chegaram em Sodoma e ao anoitecer. Na minha Bíblia diz 2 anjos, mas em outras versões dizem 2 homens de Deus. Eles não foram como anjos, foram como homens comuns. E Ló estava sentado na porta da cidade quando os avistou, levantou e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Aqui a gente vê um homem de família, um homem de Deus, que por mais que esteja próximo a uma cidade cheia de pecados imorais, imoralidades sexuais, sacrifício de crianças a deuses pagãos, a gente vê um homem que tem princípios bíblicos e ao ver 2 homens reconhece que eles são servos de Deus, que são 2 anjos. E continuando, os servos que dizem que disse aos servos que não passariam a noite na praça. Mas eles insistindo, finalmente acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Aqui a gente vê outra prova de que Ló era um homem de Deus ao preparar pão sem fermento, que na tradição daqueles tempos, fermento era visto como um sinal pecaminoso, né? E a gente vê mais um sinal de que Ló preservava os princípios que Deus tinha nos ordenado. E continuando no verso 4, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de todas as partes da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos para nós aqui fora, para que nós tenhamos relações com eles. Aqui a gente vê uma cena muito, muito forte, que ao ver toda a população da cidade, que 2 homens que entraram na casa de Ló, correram rapidamente, cercaram a casa e estavam obrigando Ló a retirar os homens daquela casa para que pudessem ter relações com eles. E um fragmento muito importante é que não eram mulheres que estavam chamando os homens de Deus, eram homens, que era mais um marco da grande imoralidade que havia em Sodoma e Gomorra. Continuando, Ló saiu de sua casa, fechou a porta Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas, ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entendem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Aqui a gente vê um homem, por mais que seja um homem de Deus, um homem já contaminado pelo pecado, porque ao ver a situação que ocorria fora de casa, ele não tentou mudar a ideia deles, e sim mudar o seu alvo
entregando suas filhas, seu sangue, né? Uma das suas pessoas que ele mais amava, a fazer aquele ato tão imoral com aqueles homens daquela cidade. Prosseguindo no verso 9, saiu da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como um estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló e, puxando-no para dentro, fecharam a porta. Depois, feriam de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Aqui a gente vê dois servos de Deus, dois anjos enviados por Deus para salvar Ló, sua família e aqueles parentes que Ló tinha consideração, para salvar da destruição de Sodoma e Gomorra. Algo que Deus tinha falado para Abraão anteriormente, né? E a gente tem os versos anteriores, Abraão rogando para Deus que livrasse Ló dessa destruição, sendo ele o seu parente, sendo amado por Abraão. Seguindo, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar o dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui suas mulheres e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. E tendo hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também as mulheres e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, disse-lhe: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morreria. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também me atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Zoar significa pequena, como a igual falou para os homens de Deus que era uma cidade pequena. Ela foi batizada com esse princípio. Aqui a gente vê um homem de Deus sendo salvo por servos do Senhor, anjos, que por mais que os anjos tinham dado um sinal para ele recorreu a uma maneira melhor de fugir daquela situação, daquela destruição. E os anjos de Deus foram benevolentes com ele e permitiram que ele fosse até lá. Isso é mais um sinal de que Deus pretendia salvar Ló e sua família, porque Ló podia só ter seguido a ordem dos anjos e ter ido, mas ele dando uma ideia, outra ideia, né, que na sua mente era uma ideia melhor, Deus abençoou a Ló com essa ideia e permitiu que ele fosse. E aqui, dessa história, o que eu quero que a gente tire como reflexão para essa manhã é que nesse mundo atual, nesse mundo cheio de pecado, pecaminoso, que ao decorrer dos dias o pecado tem se tornado tão normal, tão aparente aos olhos humanos, que às vezes é difícil não se morar perto de algum pecado, perto de algum lugar pecaminoso, perto de alguém que esteja contaminado pelo pecado. Mas o que Deus tem para falar para vocês nessa manhã é que Ele te vê e te guarda. E que apesar de você estar perto de algum lugar contaminoso, até poder se contaminar com o pecado em algum momento, Deus Ele está disposto a enviar comitivas celestiais para que você possa ser
trazidos de volta à presença dele. Amém. E a gente vê a história de Ló depois para frente, que o pecado, por mais que Deus tinha salvo ele da cidade não pecaminosa, mas o pecado não tinha saído da família dele, infelizmente. A gente vê mais para frente as filhas dele tendo relações sexuais com ele, o que era um sinal referente aos pecados de Sodoma e Gomorra. O que, infelizmente, era um sinal de que a família de Ló não tinha sido totalmente purificada por aqueles pecados tão cruéis daquela cidade. Mas, por mais que a história de Ló não tivesse sido perfeita, como eram os planos de Deus, a nossa história não deve ser assim. Deus nos chama a cada dia mais a nos afastar do pecado, e mesmo que o pecado possa vir nos afrontar para que nós possamos ser contaminados, nós não devemos nos contaminar com esse pecado, porque Deus é maior em nossas vidas. Amém. E olhando mais para frente na Bíblia, em Miqueias 4, do verso 6 ao 7, nós temos a promessa do Senhor para nossas vidas. Senhor, naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam, reunirei os dispersos, aqueles que afligir. Farei dos que tropeçam renascente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, daquele dia em diante e para sempre. Aqui a gente vê Deus fazendo uma promessa para todos os que se contaminaram com o pecado, que já tropeçaram, que ainda tropeçam, os que estão dispersos, os cristãos que um dia se dispersaram dos caminhos do Senhor, se entregando às imoralidades, aos pecados pagãos. Ele disse que um dia ele reunirá todos e transformará todos em uma nação forte, uma nação do Senhor. Que você hoje possa ser uma nação forte e que possa trazer outras pessoas para fortalecer ainda mais a nossa nação cristã. Que Deus nessa manhã possa lhe transformar, derramando o Santo Espírito sobre cada um de vocês, cada um de nós, para que possamos ser cada dia mais melhores cristãos, melhores pessoas nas nossas vidas e na vida do próximo, para que não possamos ser como Sodoma e Gomorra, que contaminemos os outros, a família do Senhor, mas que possamos ser como servos de Deus, como diz aqui em Miqueias 5, 6 ao 7, que possamos ser trazidos de volta e transformados em uma nação forte. Amém. Amém. Peço que vocês fiquem de pé, aqueles que puderem, para que possamos orar e pedir a Deus a bênção. Grande Deus, amado Pai, nessa manhã, Deus, estamos aqui prostrados diante de Ti, Pai, te rogando, Pai, que o Senhor possa nos purificar, nos livrar de todo mal, Pai, que se um dia, Pai, nos contaminamos com os pecados deste mundo, Pai, que o Senhor possa nos limpar, nos lavar de todo pecado, Deus, porque um dia Seu Filho, o nosso Santo Cordeiro, morreu para que nós possamos ter uma nova chance de sermos purificados, que nossa vida, Pai, possa ser transformada a cada dia para melhor, que Sua vinda, Pai, está próxima e que nós não possamos nos afastar, para que naquele grande dia o Senhor olhe para nós e não nos reconheça. Nos transforme a cada manhã, a cada dia. Abençoe, Pai, nosso sábado, o santo sábado do Senhor, Deus. Que possamos, Pai, ser cada vez mais santos em Sua santa presença, Deus. Que a cada dia possamos ser mudados a ser novos cristãos e a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus.